Abastecimento não apresenta um quadro de oferta e demanda de soja para o Brasil. A safra 2019-20 começou e acabou sem que o mercado tivesse números confiáveis para traçar estratégias, principalmente de médio e longo prazos. E a atual temporada 2020-21 segue no mesmo ritmo. A única coisa anunciada no meio de um relatório de 115 páginas é que a demanda por soja deve chegar a 50 milhões e 400 mil toneladas dentro do Brasil este ano e as exportações ficarem próximas de 85 milhões e 600 mil toneladas. E os estoques? Para Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business, este é o problema. Quase um ano e meio atrás, desde que percebeu que seus números estavam completamente furados e que as contas não fechavam mais, a Conab diz que não vai faltar soja para abastecer o mercado interno, mas não fala em números. E está justamente aí a chave deste cofre. Não existe excedente de produção. O mundo está no limite. E todos que operam nessa imensa cadeia produtiva precisam ficar atentos, pois o Brasil corre severos riscos de não ter soja para abastecer o seu mercado interno no segundo semestre, o que não só vai gerar complicações gigantescas à indústria, que precisa se preparar desde já para essa possibilidade, mas colocar prêmios e preços da soja e de seus derivados nas alturas. Pelas contas da Conab, o Brasil precisa ter em mãos 50 milhões e 400 mil toneladas de soja para atender o consumo interno agora em 2021 e mais 85 milhões e 600 mil toneladas para suprir as exportações. Somando, daria uma demanda de 136 milhões de toneladas para uma produção que, segundo a própria estatal, atingiu 135 milhões e 400 mil toneladas, ou 600 mil toneladas a menos. E fica uma pergunta no ar. Se lá no final de 2019 as contas já não fechavam, com milhões de toneladas de soja sendo exportadas, sem que a Conab sequer soubesse da existência de toda essa soja, de onde brotou oferta para ampliar as reservas brasileiras a ponto da estatal garantir hoje que não vai faltar soja para abastecer o Brasil? Vale lembrar que as exportações vêm atingindo recordes desde que China e Estados Unidos resolveram se estranhar, ainda lá em 2018. O Brasil ficou sozinho para abastecer o gigante mercado chinês, que carregou tudo o que encontrou de soja para casa. E o que mudou desde então para inverter este cenário? Para Tânia Tosi, nada mudou. E esse é o problema. O mercado segue enxuto e completamente dependente dos estoques de passagem para garantir o abastecimento da indústria e as exportações, completamente. E tudo com dois agravantes. Os Estados Unidos estão com a corda no pescoço, enfrentando hoje o maior arroxo de abastecimento de soja de toda a sua história, e com nova safra ainda em fase de plantio. Qualquer ameaça a esta nova produção vai empurrar demanda extra aqui para o Brasil, num momento de forte expansão no consumo interno com a retomada da economia. E o segundo ponto é que nunca vimos tanta soja ser exportada num período tão curto de tempo, o que sugere que mais surpresas podem vir pela frente. Números oficiais do Ministério da Economia confirmam que a cada dia útil estão sendo embarcadas 880 mil toneladas de soja ao exterior nesse mês de maio, quase 25% mais do que o visto um ano atrás. Isso significa que até o final do mês, mais 18 milhões e meio de toneladas de soja poderão ter deixado o Brasil, maior volume de todos os tempos e 31% superior ao antigo recorde do ano passado, de pouco mais de 14 milhões de toneladas. Logo ao lado, é possível ver que, com este resultado, os exportadores fechariam os 5 primeiros meses da atual temporada 2020-21 com 51 milhões e meio de toneladas de soja embarcadas ao exterior, algo jamais visto antes e que representa 38% da produção recorde deste ano. Arredondando a expectativa de exportação da Conab para 86 milhões de toneladas, os números confirmam que 60% da meta de exportação podem ser cumpridos até o final deste mês de maio, algo também jamais visto. Em janeiro, praticamente nada foi exportado, mais um indício de que os estoques de passagem de soja do Brasil praticamente não existem, são irrisórios, não passam de um sonho da Conab. Em fevereiro foram 2.660.000 toneladas, ou apenas 3% do total.
Em março, mesmo com a colheita sofrendo severos atrasos, pulou para 15%, com um total de 13 milhões de toneladas. E em abril, os embarques explodiram, com 17 milhões e 400 mil toneladas exportadas, algo que promete ficar ainda maior agora em maio e totalizar 60% da meta de exportação de toda a temporada em apenas 5 meses, com 51 milhões e meio de toneladas de soja exportadas. Para Tânia Tosi, o recado que os fundamentos deixam ao mercado é bastante claro. Não vacile! A soja pode chegar aonde nunca chegou antes na Bolsa de Chicago, diante da tremenda pressão de demanda e escassez histórica não só do próprio grão, mas também de milho e muito possivelmente de trigo, e trazer novas máximas aqui para o Brasil se o dólar deixar. E para os consumidores, será um segundo semestre cruel. A necessidade de se pensar no amanhã é urgente. Foque em informação profissional nas análises diárias de mercado aqui da Rural Business, pois esta será a única forma de reduzir riscos e ampliar as chances de lucro. 7 dias úteis e 6 compras seguidas. Este vem sendo o saldo de negócios da China, país que vem comprando mais de 1 milhão de toneladas de milho por dia dos Estados Unidos. Até 6 de maio, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, confirmou que a China tinha reservado 1.360.000 toneladas de milho americano para 2021-22. Lembrando que esta nova safra ainda está em fase de plantio lá nos Estados Unidos. E desde então, as compras dispararam. Numa aferição exclusiva da Rural Business, foram 8.160.000 toneladas compradas em apenas 7 dias, ou cerca de 113 navios carregados. No dia 7, os exportadores confirmaram a venda de 1.360.000 toneladas. No dia 10, foram mais 1.020.000 toneladas. No dia 13, outras 680.000 toneladas, a menor aquisição desse intervalo. E mais 1.360.000 toneladas no dia seguinte, dia 14. A semana virou e nada mudou. Ontem, segunda-feira, o USDA confirmou a maior venda já vista para a nova temporada, de 1.700.000 toneladas. E neste dia 18 de maio, foram mais 1.360.000 toneladas. Isso significa que a China vem respondendo sozinha por 70% das vendas de milho dos Estados Unidos para a nova safra, que atingem hoje cerca de 12.700.000 toneladas, com compras que totalizam 8.840.000 toneladas, segundo a aferição da equipe de grãos aqui da Rural Business. E o mais impressionante, os chineses já estariam com mais de 1/3 da meta de importação comprometida, e tudo 3 meses e meio antes da temporada começar. Há muito tempo, a equipe de grãos da Rural Business alerta aos assinantes para as manobras que a China faz há anos para mostrar fartura no seu abastecimento. Chegou ao desplante de anunciar 12 safras recordes seguidas de milho, algo que nem gigantes como os Estados Unidos conseguiram até hoje realizar. A estratégia mais habitual era jogar os estoques no mercado e contabilizar isso como produção, até que as reservas do país caíram para níveis preocupantes e algo precisava ser feito. Foi aí que surgiu um suposto terceiro censo agrícola, com o Partido Comunista Chinês mandando o mundo colocar nariz de palhaço para apresentar o mais estapafúrdio relatório deste novo século. Os estoques de milho da China para a temporada 2016-17, previstos em 100.700.000 toneladas em outubro de 2018, deram um salto de 121%. E no mês seguinte foram estimados em nada menos que 223 milhões de toneladas. As reservas da temporada seguinte, 2017-18, saíram de 79.600.000 toneladas para 222 milhões e meio de toneladas. E as da safra 2018-19, que era a que o mundo vivia naquele instante, foram acrescidas em 255%. Como num passe de mágica, a China diz ter encontrado 149 milhões de toneladas de milho escondidas em seus armazéns, anunciando que seus estoques não eram de 58 milhões e meio de toneladas, como vinha imaginando, mas sim de 207 milhões e meio, praticamente o dobro de milho que o Brasil conseguia produzir na época. E foi aí que a luz de alerta da Rural Business acendeu. Era certo que a China estava próxima ou já vivendo
um arroxo histórico na oferta de alimento. O que, se confirmado, faria os preços de todas as commodities agrícolas chegarem aonde jamais chegaram. E está aí o resultado. O país que 2 anos atrás ocupava o 11º lugar no ranking de importação, hoje é o líder absoluto nesse segmento, com expectativa de repetir o recorde de importação desta temporada de 26 milhões de toneladas na próxima. O detalhe é que podem vir surpresas e por isso a Rural Business vem alertando diariamente. Fiquem antenados, pois essa nova realidade vai mexer não só com os Estados Unidos, mas com o mercado global e atingir em cheio o seu bolso aqui no Brasil. Não foi por falta de aviso da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business aos assinantes.